Boa noite, tudo bem? Estou gravando esse vídeo à noite para quem está pela manhã, bom dia ou boa tarde para quem está assistindo. Então, hoje o tema de hoje re- é construção da imagem. Como é construída a nossa imagem? Nossa imagem é a percepção que temos ou as pessoas têm de nós sobre através de nossas atitudes, nossas ações, comportamentos, nossa vivência, nossas relações que estabelecemos com as pessoas, nossas atitudes que refletem quem somos, questão de ética, questão de valores, questão de más condutas, tudo isso é analisado a questão de imagem. Temos a nossa imagem é formada desde a nossa infância através do processo de aprendizagem. Segundo algumas teorias, temos a teoria comportamentalista, que diz que a imagem é formada através de a imagem não, a aprendizagem, quer dizer, na verdade não, a aprendizagem. A aprendizagem é formada através do processo de recompensas, estímulos que geram um condicionamento, a mudança de comportamento, punições que geram mudança de comportamento, é a teoria comportamentalista da aprendizagem. Por que aprendizagem eu estou falando? Porque a nossa aprendizagem reflete na nossa imagem. O que aprendemos, nós transmitimos, nós repassamos o que aprendemos. E a imagem também faz parte disso. Outra concepção de aprendizagem é a aprendizagem cognitiva, é a aprendizagem interna, que temos sobre a percepção do mundo, a percepção que construindo através do nosso interno, no nosso intelecto. E também temos a aprendizagem experiencial, que é através de nossas experiências, é mais algo concreto, através da reflexão, ação, é uma coisa que a gente vive, experiencia, aprende e reflete. É muito assim, mais concreto. Não que nenhuma aprendizagem eu não diria que seja uma aprendizagem qual é a melhor ou qual é a correta, ou existe uma que é padrão, não. Todos são processos que podem geralmente ocorrer em algum momento, tanto a aprendizagem comportamentalista como experiencial como cognitiva. Então, todas elas podem acontecer em algum processo de nossa vida. Por exemplo, e o que a aprendizagem tem a ver com a formação da imagem? A aprendizagem tem tudo a ver, porque nós aprendemos desde a infância, com as nossas experiências, com nossos pais em casa, com a família, com todo mundo está à nossa volta, com o meio ambiente, com as brincadeiras, com tudo que nos cerca desde a infância. Aí isso forma essa imagem. E por que é importante falar de imagem? Porque nossa imagem gera muito impacto. Que impacto é esse? Impacto no trabalho, impacto na família, impacto nas amizades, impacto no convívio social. Vamos dar um exemplo. Fulano acolá. Aquele fulano lá, ele não é boa pessoa, porque eu vejo ele praticando tais atitudes, ele não trata bem as pessoas, ele não é uma pessoa que respeita, ele não trata bem ninguém. Então, se eu tenho essa imagem e uma grande quantidade de pessoas afirmam esse mesmo pensamento sem que uma esteja conversando com a outra no exato momento, partilhando esse mesmo pensamento, podemos perceber que isso é uma imagem geral, é uma imagem social. Então, todos têm essa imagem social daquela pessoa. Essa imagem, então, aquele fulano tem a imagem negativa, porque praticou tais, porque passa a imagem negativa, porque pratica tais atitudes. Outra pessoa também, você pode, se você vai, digamos que tem uma entrevista de emprego, e também tem aquelas famosas indicações. Como é que você percebe uma indicação de uma pessoa? Geralmente é quando aquela pessoa que você vai perguntar a uma pessoa, vai perguntar a uma outra. O que significa? Ei, o que você poderia me indicar uma pessoa que fosse legal, que fosse trabalhasse bem? O que você diria? Qual é a pessoa que você recomendaria? Eu recomendaria tal fulano porque ele é o melhor, que faz isso, tal, 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 tal.
porque ele tem bons comportamentos, ele tem boas práticas, ele desenvolve trabalho com excelência, com qualidade. Então, essa é a construção. Aquela pessoa demonstrou uma construção, ela fez uma construção de imagem. A imagem, ela constrói, ela é construída. E como é essa construção de imagem? A partir de nossas atitudes. Digamos que por exemplo, se eu trato bem determinadas pessoas de um determinado grupo, eu trato bem, certo? E trato certas pessoas de determinado grupo de forma assim, grosseira, eu estou gerando duas imagens, uma imagem positiva e uma imagem negativa. Aí o que tem essas duas pessoas? Digamos que aquelas pessoas lá vão falar bem, uma pessoa vai falar bem e outra mal. Aí a gente une esses dois pensamentos. O que isso pode nos dizer? Que essa pessoa não faz exclusão de pessoas. Privilegia um grupo e desprivilegia outro. Então essa é um tipo de sensação de construção de imagem. Então, por isso é importante sempre trabalhar com a pessoa ter uma construção de imagem. E essa imagem não é que você não pode manter uma imagem e dizer assim, eu vou, digamos, uma empresa, um negócio, uma família, uma sociedade, uma igreja, ou um grupo social, querer demonstrar um aspecto de imagem positiva se você não mantém essa imagem por muito tempo. Porque personagem não se mantém por muito tempo. Personagem, quando a gente estuda teatro, quando a gente faz curso de teatro, a gente aprende que um personagem, a gente tem dificuldade de aprender aquele texto, certo? E a gente mantém aquele texto por um tempo e acaba esquecendo. E o que é isso? O que é isso que a gente aprende? É porque aquilo é passageiro. Você não pode... Assim, a imagem não é uma coisa passageira, não é como a construção de uma personagem. É muito assim... tem que ser verdadeiro. Se você for pensar em imagem, a construção de uma imagem é algo que você tem que ser verdadeiro. E quando, por exemplo, vamos lá, uma empresa passa por crise de imagem, vamos supor, tem determinadas coisas, digamos assim, como já ocorreu recentemente, como já ocorre nas empresas, pelas empresas que são excelentes, mas de algum ponto falhou. E o que significa esse ponto falhou? Como recuperar essa imagem? A empresa, primeiramente, ela tem que demonstrar o quê? Que aquele ponto foi uma coisa eventual e que não foi por culpa total dela. Como é que eu posso dizer? Foi uma falha, um evento falho que ocorreu por momentâneo, mas que a empresa pode se superar e pode arcar com as consequências e pode demonstrar que é capaz de superar aquele desafio e dar assistência a todos que estão necessitados naquele momento. Muitas vezes as empresas não conseguem passar a imagem porque também é um desafio para a empresa. Isso eu falo em empresas em geral. Recentemente eu estava assistindo uma palestra, uma webinar que eu recomendo muito agora, chamada Comunicação Empresarial. Eu vou até ser suspeito de falar, FASAR, muito interessante a palestra. Eu achei que foi ela que me inspirou a fazer esse vídeo, a construção de imagem. Recomendo. Assim, então, imagem, o que eu posso dizer? A gente aprende que imagem, eu fiz o curso de gestão de recursos humanos e a gente tenta lidar com pessoas. Como é lidar com pessoas? A gente vê que as pessoas têm certos comportamentos que fazem parte dela, é da personalidade da pessoa. As pessoas às vezes têm um comportamento que as outras não compreendem ou se compreendem, acham difícil de lidar ou não, certo? E às vezes a gente tem que saber
saber lidar com as diferentes pessoas. E assim, essa lidar com as diferentes pessoas acaba que certa pessoa transmite a sua imagem. E quando a pessoa passa uma imagem de qualidade, ela é bem vista. Seja como a Sublime pensa, é um pensamento da Sublime, que é a Sublime Curso. Você pensa, pensando e fazendo sempre algo a mais por você. Quando você procura fazer um curso, pode ser na Sublime ou qualquer outro lugar, você tem que pensar em você. Você tem que pensar na sua construção, o que aquilo vai ser bom para você, para o seu crescimento, para o seu conhecimento e lhe gerar uma boa imagem. Não só para currículo, mas também para a sua vida e para a sua aprendizagem, para o seu cognitivo. Aquilo ali tem que ser útil para você, certo? Eu já estou encerrando esse vídeo aqui, eu queria deixar mais para você. O que você faz algo a mais por você, que gera uma boa imagem para você, para a sua sociedade, para as pessoas, e que essa imagem não seja só aparências como de personagem, seja uma imagem verdadeira, seja uma imagem real. O que você pode transmitir uma imagem verdadeira? Que isso gere impactos positivos e muito benéficos para a sua vida, tanto profissional e como em todas as áreas, certo? Reflita isso. Gere impactos positivos com sua imagem, certo?